diretora de Assessoria e Planejamento da Prefeitura de São João da Boa Vista, sobre o plano diretor que está aí em abril, né, no final de abril, para ser votado, muita discussão em torno do plano diretor. A gente tem aí acompanhado através da imprensa a opinião de uns, a opinião de outros, e vamos trazer aqui então a Amélia Queiroz para falar para a gente a opinião dela sobre tudo isso que está acontecendo, ela que é diretamente ligada aí à assessoria e planejamento da Prefeitura. Amélia Queiroz, boa tarde, é um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, Biagione, boa tarde, ouvintes do programa e da Rádio Piratininga. É um grande prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Tá certo. De tudo isso que você ouviu até agora, leu, viu, né? Qual a sua opinião a respeito do plano diretor, que até o final de abril tem que estar com a opinião formada de todos, né? Inclusive com propostas, né? Para que ele possa sair do papel. Isso. Existem, na verdade, dois grandes projetos em andamento. Um é o São João 2050, que é a visão da cidade do futuro. 2050, na verdade, é 2050. Sim. É o que nós, sanjoanenses e pessoas que estamos aqui em São João, queremos para a cidade para os próximos 35 anos. Essa discussão ela foi extremamente intensa, ela existe há praticamente 1 ano e meio. Ela foi baseada no grande diagnóstico que foi feito pela Urban System, que é uma empresa de diagnóstico. E esse projeto do São João 2050, quem está direcionando, quem coordena esse projeto é uma empresa chamada USP Cidades, que trabalha conosco intensivamente até hoje e vai até abril. Definido a cidade que queremos, São João 2050, que em 20 dias, mais ou menos, a gente vai apresentar à população. Ela é produto de todas essas reuniões que fizemos nos bairros, de todos esses encontros que fizemos. Baseado nisso tudo, no paralelo a isso, o Conselho Municipal de Urbanismo, que é o conjunto de representantes de vários outros conselhos, mas o Comitê de Acompanhamento do Conselho de Urbanismo está propondo à USP Cidades todos os itens que devem compor o plano diretor. O que é o plano diretor? É um conjunto de leis que vai direcionar e orientar o crescimento urbano da cidade, o uso e ocupação do solo na cidade, né? Que largura terão as avenidas, qual vai ser o tamanho do nosso perímetro urbano, quanto que nós vamos ter mais de equipamentos urbanos, quais serão os critérios para um loteamento ser aprovado dentro da cidade, qual será a proporção de uma área verde, enfim, todos os itens que devem abordar o crescimento urbano da cidade. Esses são as leis e, portanto, fazem parte do plano diretor. Sim. Então, a cidade tem contribuído muito através dos seus conselhos, né, junto ao USP Cidades, que, na verdade, a nossa grande mestre lá, que tem nos ajudado, é a professora Nilza Antenor e o professor Miguel Bucalém. Eles estão providenciando a primeira proposta do conjunto de leis. E nós aqui estamos propondo estas leis, tá? Daquilo que nós queremos e daquilo que nós não queremos mais em São João. Uhum. Já existe consenso do que nós não queremos, né? O que nós não queremos? Então, por exemplo, o que nós não queremos, que já é um consenso e que os conselhos já estão providenciando? Nós não queremos o espraiamento, no sentido de crescer a cidade espalhada. Então, o CONDEMA, que é o Conselho do Meio Ambiente, hoje à tarde, ele está finalizando uma proposta que vai para o USP Cidades, propondo a redução do nosso perímetro urbano.
Na medida em que você reduz o perímetro urbano, você reduz a possibilidade do espraiamento. Sim, mas aí o pessoal que está esperando casa já vai pensar, não vai mais fazer conjunto habitacional. Não, né? é o seguinte, tudo tem que ser dentro de um planejamento. Sim. O São João 2050, naquele diagnóstico, a gente fez um trabalho no sentido de identificar quais serão as demandas que a cidade terá até 2050 de casas, ou seja, de lotes. Nós trabalhamos com lotes. Sim. Então, até 2050, no estudo do IBGE, isso pode ser alterado. Nós vamos demandar 14 mil e poucos lotes novos, tá? Então, esse novo perímetro, ele tem que atender esses 14 mil novos lotes para até 2050. Agora, o plano diretor, ele é revisto a cada 10 anos. O nosso planejamento é para 35. Então, daqui a 10 anos, se São João precisar de mais lotes, altera-se o perímetro, para mais ou para menos. Ah, tá. Quer dizer, não vai faltar. Não vai faltar. Casa não. Para ninguém. Vai, pra lógico, ninguém. obedecer um ritmo. Tem Isso. aquele que ainda está sem a sua casinha e tal, mas está esperando. Não, isso ele tem pode que garantir. continuar nessa fila, esperando que uma hora vai sair. Isso tem que garantir. Tá. Aí o ouvinte deve estar perguntando, mas então o que é que está sendo discutido? Né? É a qualidade, né, amigo? Exatamente. De onde ele vai viver. Isso. E não fazer aquele monte de casas que não tem uma praça, não tem um posto de saúde, não tem uma escola, não tem uma creche, não tem... Isso. Agora, com o plano diretor, vai ter que ter. Isso. Então, gente, o primeiro conceito que se discutiu muito até agora era o espraiamento, que é isso aí, que é o espalhamento. Sim. Então, a gente vai tratar isso com a redução do perímetro. E o adensamento. O que quer dizer o adensamento? Que muitas pessoas estão confundindo o adensamento com a verticalização. Adensar não significa parar de construir casa e virar só prédio. Adensar significa que cada X número de casas, ou seja, um bloco de casas, um conjunto de residencial, de bairros, ele teria que ter lá, para ser atendido, a escola, a creche, Sim. a unidade de saúde, o parque, a praça e o comércio, de modo que a pessoa possa, que mora naquela região, ela possa fazer tudo o que ela precisa a pé, sem necessitar de pegar um ônibus e vir aqui no centro para se servir de qualquer serviço que ela precisa. Sim. Seja uma quitanda, seja uma padaria, tá? Então, isso você não vê somente nos bairros de baixa renda. Esse adensamento, ele tem que ser olhado em toda a cidade. Se você olhar na região do Mantiqueira, por exemplo, é necessário também olhar isso. Se você morar naquela região da Avenida do Mantiqueira, lá na ponta, para você comprar um pão, no mínimo são 2 quilômetros que você tem que andar para achar uma padaria. Então, o princípio novo de uma cidade mais adensada, mais condensada, é de que você tenha serviços próximos à sua casa. Antigamente, o plano diretor, a lei do plano diretor permitia isso. As casas ficavam para um lado e o comércio ficava para o outro. Então, a nova lei do plano diretor vai propor esse adensamento, que seria você ter os serviços próximos aos bairros. Eu me lembro até que na inauguração de alguns bairros, né, o Jardim dos Ipês, por exemplo, né, levou-se um tempo para se ter o primeiro comércio ali e aí começar, né, a abrir. Enquanto isso, o pessoal que morava nos Ipês tinha que ir até ali, acho que o mais próximo seria o que? O Jardim Progresso, mais ou menos? Isso. Ali, o Jardim Primavera também não tinha. Não tinha. Então, ficava muito longe. Né? Quer dizer, já é um grande problema para quem vive ali. Isso. Né? Não tem então, a nova lei do plano diretor, ela precisa prever isso. As áreas de comércio dentro
dos bairros, né? Porque até então você hoje tem problemas de que tem determinados bairros que a lei não permite ter comércio. E as pessoas precisam de uma quitanda. Sim, claro. Entendeu? E aí a lei não permite. Não é ninguém que não quer. A lei não permite. Às vezes a própria Caixa que financiou aquele loteamento não permite. E o plano diretor vai, por exemplo, num caso como esse, ele derruba essa lei? Então, na revisão do plano, ele vai ter que derrubar essa lei, vai ter que ser revisto tudo isso. Mesmo porque os próprios moradores do bairro, às vezes, querem fazer ali uma padaria, uma oficina, enfim, exato, né? Então, outra questão que se discute é o seguinte, por exemplo, serviços. Algum tipo de serviços poderiam ser hoje distribuídos nos bairros. Se você imaginar um escritório de telemarketing, por que ele não pode ser colocado num bairro? Ele pode, ele não é poluente, ele não faz ruído, e aí a pessoa está morando naquele bairro, é mais fácil para ela. Ele não precisa, por exemplo, o escritório de telemarketing ir para o distrito industrial. Então, para o distrito industrial iria apenas indústrias que possam prejudicar por conta de carretas ou por conta de movimento, ou seja, então a área de serviços ela poderia ser incentivada como no distrito, mas ela poderia estar distribuída nos bairros, né? Então tudo isso a lei do plano diretor precisa discutir. Ok, Rafaela, tem pergunta aí? Temos uma pergunta. Boa tarde, Amélia. Boa tarde. Um ouvinte ligou e pediu para esclarecer se principalmente a represa, né, e também o shopping center estão inclusos nesse plano diretor. Então, olha, em relação à represa, essa ela está inclusa no plano diretor enquanto espaço físico. Agora, as pessoas têm, a grande curiosidade das pessoas é se a represa vai sair ou não, né? A represa é um contrato assinado da Sabesp com a prefeitura. Então, a resposta da prefeitura é sim, ela vai sair, né? Nós estamos aguardando o novo projeto que a Sabesp está fazendo de redução do tamanho da represa. A CETESB, né? A CETESB. É quem está, na verdade, barrando essa empresa, porque quando se faz um novo projeto, ela não concorda, depois vem um outro projeto, depois vem outro. E aí ela vai até ser aprovada. A CETESB ela não aprovou o primeiro projeto porque ela considerou que ele estava muito amplo e as margens não eram profundas. Então a Sabesp estava revendo, através do DAE, revendo esse projeto, então reduziu o tamanho da represa, aprofundou a profundidade, mas era o mesmo volume de água. Sim. Então, pela prefeitura, o contrato assinado da Sabesp, ela teria que honrar com esse contrato, ela está aguardando essa resposta da Sabesp. Então, pela prefeitura, sim, vai ter a represa. Agora, quando isso vai sair, depende da Sabesp. Mesmo porque esse contrato que a gente fala da Sabesp é um contrato para que ela permanecesse em São João da Boa Vista, não viesse uma outra empresa, para que ela permanecesse na cidade, parte do combinado, exatamente, né, que ela construísse a represa. Então ela tem que construir a represa. Só que a CETESB está barrando isso já há muito tempo. Há muito tempo. A outra pergunta o shopping center. Então, o shopping, a gente espera que saia, né? Nós estamos vivendo uma crise profunda, né? E a informação que o Vanderlei ele teve contato com o pessoal do shopping, é que 2 lojas âncoras pediram um maior prazo para os investidores do shopping, para investir na loja âncora dentro do shopping. Então, investidores também resolveram esperar para começar a construção. Como é um projeto não é público, né, é privado, a gente espera que eles retomem. Há uma perspectiva de vivermos uma crise financeira no país em torno de 2 anos. A gente tem trabalhado muito no sentido de preparar São João
para que ele passe por esse período e sinta isso com o menos possível, menos né? impacto. Menos impacto. E quando isso passar, a gente já esteja pronto para retomar rapidamente, né? Mas tem coisas que a gente não consegue mexer, como é a questão do shopping, né? Essa é uma decisão do investidor. E é um prazo indeterminado. É um prazo indeterminado. Só quando ele achar Que vale a pena. vai dar quando certo. a crise der sinais de que, né, vamos investir. O investidor É. tem medo de investir nessa época de crise e tal. O que nós precisamos neste momento o país, né, é de uma definição de uma estabilidade política, eu acredito. A hora que tiver uma definição do que vai acontecer, eu acredito que aí o país começa a se organizar, né? Sim. Em relação ao plano diretor, voltando ao plano diretor, Amélia, existe dentro da formação do plano diretor algo que fale sobre a descentralização em São João da Boa Vista, por exemplo. A gente tem um sério problema de trânsito na cidade, né? E parte desse problema seria resolvido se as pessoas não precisassem, para ir ao banco, estar aqui no centro da cidade. O sujeito sai de todos os bairros da cidade para vir ao banco, que é no centro da cidade, junto a outras agências, o que forma esse volume, né, no trânsito, que poderia ser descentralizado se as agências fossem colocadas, a exemplo do próprio comércio, né, Isso. em outros bairros da cidade. Existe algum plano em relação a isso? Não, o que o plano diretor pode fazer nesse sentido é incentivar ou estabelecer zonas de comércio nas áreas residenciais, que até então são residenciais. Então, por exemplo, naquela região toda lá do Resedaz, estabelecer que áreas seriam áreas comerciais e estabelecer que tipos de comércio seriam prioritários lá. Sim. Mas não tem como você obrigar um banco a colocar uma unidade lá. O plano diretor não consegue isso, claro. né? Mas você pode facilitar. Isso. E isso é muito interessante. Isso é o que o nosso diagnóstico também mostrou. E o que o USP Cidades tem mostrado para a gente. Que o USP Cidades chama isso de centralidades. Sim. Que nós precisamos criar novas centralidades. Que além de nós precisarmos cuidar do nosso centro, que está ficando um centro fantasma, nós precisamos criar centralidades em todas os grandes regiões de bairro, de modo que o cidadão não precise se locomover. Isso também melhora a questão da mobilidade urbana. Sim. Isso não é a solução do trânsito, mas ajuda, porque o cidadão ele resolve a sua vida na sua região. Sim. Ele não precisa pegar o carro ou o transporte urbano para ficar cruzando a cidade. Tá certo, Rafaela tem. Temos mais uma pergunta. O ouvinte pediu para perguntar em relação a igrejas, né, centros religiosos, quaisquer que sejam, se eles estão inclusos no plano diretor, como que fica essa questão, então, dessas igrejas? Olha, eu não sei dizer assim o que ele espera disso, porque a área de igrejas, ela vai estar dentro do plano diretor. Eu não sei se ela se inclui na área de serviços, né? Mas tem que estar incluso, porque é uma atividade e vai ter que estar previsto também como, sei lá, vamos supor, dentro de uma área comercial. Ali vai ter comércios e serviços. E a igreja vai ter que estar previsto ali, ou que seja uma igreja evangélica, uma igreja católica, enfim. Essa é uma atividade que a população frequenta, utiliza e é necessário para ela. Então tem que estar também, tem que estar incluso nisso. Vai depender muito da própria igreja, né? É como no caso dos bancos. Isso. Seria interessante ter uma determinada agência de um determinado banco. A igreja vai decidir se quer ir ou não. Num bairro, né? Seria interessante ter uma igreja lá e tal, e assim a cidade vai se descentralizando. Eu estou sabendo até de uma dessas grandes redes de fast food aqui em São João, né? Que está montando uma lá no DR. Quer dizer,
o sujeito que quer comer um lanche nessa rede, ele não vai precisar vir mais até aqui para o centro da cidade, ele vai poder saborear o seu lanche lá perto de onde ele mora. Isso é muito verdade. Acho que uma vantagem também seria os caixas eletrônicos, né, nesses comércios. Pelo menos o caixa eletrônico já dá uma mobilidade maior, ajuda e diminui a concentração de pessoas na mesma região. Até porque, assim, né, eu não sou uma especialista nisso, mas existe uma tendência dos bancos se enxugarem, ou seja, o caixa eletrônico já fazer o serviço de muita coisa, né? Então, de repente, se pensar em um banco que tenha todos os caixas eletrônicos, né? Shopping tem um pouco disso, né? Um espaço que tem todos os caixas eletrônicos de todos os bancos, e sei lá. Tá certo. Agora, como a gente estava conversando aqui, até a votação do plano diretor, né? As propostas precisam aparecer. Né? Exatamente. A gente ouve muito o pessoal falar, não pode, tal, isso e aquilo, mas e propostas? Então, isso é que é importante, gente. É importante considerar o seguinte: não adianta falar, olha, isso está errado, olha, eu discordo disso, olha, só dá bandido. Isso não adianta. O que adianta é qual é a sua proposta para resolver isso. Para a gente mandar para o USP Cidades para colocar na lei. Não precisa necessariamente ser um representante de um conselho, pode ser um membro da população, pode ser um cidadão. A gente tem o site www.saojoão2050. Eu estou o tempo todo em escola, a nossa acessibilidade às pessoas é muito grande. Então, o que você quer que seja solucionado? Viu uma proposta numa cidade, uma lei que funcionou em algum lugar, uma coisa que você gostaria que funcionasse em São João, manda pra gente, que a gente manda para o USP Cidades, transformar em lei. Eles estão contratados para nos ajudar nisso. Porque para a gente construir a cidade, não adianta bater. Não adianta falar, tá errado, isso aqui não funciona, isso aqui não sei o quê. Não adianta. Nós temos que juntar todo mundo e temos que arrumar o que está feito. Porque a parada, assim vamos dizer, já foi feita, né? Já foi. Parou o crescimento da cidade, o espraiamento da cidade. Está tudo suspenso. Tudo suspenso. Outra até questão... o plano diretor ser votado, mas até lá... Exato. Então, por exemplo, nós temos hoje 19 loteamentos suspensos pelo decreto do prefeito Vanderlei. Aí as pessoas, mas será que está suspenso mesmo? Será que não está andando? Estão suspensos, estão guardados lá numa gaveta no meu departamento, está guardado. Se quem quiser ver, vai lá ver. 500 mil passos, a gente está até arrumando armário para guardar. Não anda, a lei determina, está parado. Tudo o que o promotor determina está no site São João 2050. A gente está tentando fazer o mais transparente possível e o mais participativo possível. Não existe alguma coisa que seja mais tranquilo, mais aberto, né? Eu estou indo agora com os jovens, falando com os jovens, eu digo, o que vocês querem mais, o que precisa, qual é a sugestão, né? Ontem eu fui falar com 50 jovens, o cara falou assim, mas eu não estou sabendo o que é plano diretor. Você me deu uma tristeza, né? Porque a cidade é para eles que a gente está fazendo, né? O futuro deles, né? Então vamos começar tudo de novo. Gente, olha, né? O que é espraiamento, o que é verticalização, o que é... E tudo isso, assim, não é só no bairro pobre. Tem muitas pessoas falando assim, nossa, eu não sou bandido, porque eu estou lá no bairro pobre. Mas não, gente, segregação está acontecendo no bairro, em todos os bairros. Se você olhar no Mantiqueira, aquilo também é segregação, né? Então, esse era um modelo de cidade mais antigo, o plano diretor antigo permitia isso. Hoje, nós não queremos mais isso? Ok, vamos mudar isso aí, né? Nós temos hoje espaços vazios, vazios urbanos, que é o nome correto, temos, 9 mil espaços vazios, temos. Só que ele tem dono, não adianta eu ficar falando, tem espaço vazio, vamos ocupar. Ele tem dono, eu não posso entrar lá. Tem que existir uma lei
no plano diretor que possibilite ao prefeito, ao poder público, ocupar aquilo. Como? Vamos discutir, vamos buscar. Agora, além de tudo isso, é o seguinte, quem vai aprovar o plano diretor? Não sou eu, não é ninguém, são os vereadores. Aí é que eu ia perguntar, de que forma a população pode ajudar no sentido de, vamos dizer, até que fiscalizar isso, indo nas sessões da Câmara até o finalzinho de abril, né, que está mais ou menos para ser votado eu ali, acho que é procurar primeiro o vereador e ficar dele. em cima do vereador que ele votou. Tem que procurar o vereador, perguntar para o vereador, você está por dentro do plano diretor, o que você conhece do plano diretor, o que você vai defender do plano diretor, cobrar. Que ajuda que você vai nos dar, o que eu gostaria que você pensasse nisso, naquilo. Eu sinto que os vereadores, eles têm acompanhado, porque todas as vezes que eu encontro com eles, eles conversam comigo sobre o plano. Então, seria frustrante, tanto para nós da imprensa, como para vocês que estão trabalhando com isso, se o vereador não soubesse, como no caso do jovem que você disse, né? Que não, o que é o plano? Não, eu sinto. Eles conversam, eles falam, dão sugestão, uns mais, outros menos. Mas todos, de uma maneira geral, estão sim acompanhando e estão... Poderia ser mais. Agora, esse é o meu padrão de exigência. Eu gostaria que estivesse junto, certo? Poderia ser mais, sim, poderia, mas eu acho que todos estão sim, porque não tem uma vez que eu não encontro com um deles que eles não me falam alguma coisa e tal. Mas eu acho que a população vai ter que ser com eles, porque são eles que vão votar, né? E eles que são os nossos grandes parceiros, eles que vão cuidar, né? Os responsáveis por isso aí. Tá certo. No caso das sugestões, seria somente pelo site que eles podem estar passando? Olha, ou tem algum telefone? Tem um telefone também. Nós temos o site, que é o www.saojão2050.com.br. Nós temos o Facebook, que todo mundo tem, né? Que é Plano Diretor, é só digitar lá. O Plano Diretor, o Facebook, todo dia tem notícia nova, foto nova, contribuições. E tem um telefone que é o 3631-8898, que fala direto comigo. Então, por exemplo, se quer marcar um horário, quer conversar comigo, quer que eu vou no lugar... Até se quiser conhecer um pouco mais, né? Exatamente. E até assim, olha, eu tenho disponibilidade, por exemplo, alguém de uma igreja. Não, eu queria juntar um pessoal aqui para a Amélia vir falar. Pode ligar lá, fala com o Elinho, marca horário, eu vou. Alguém da escola, eu tenho 10 alunos aqui que eu vou. Eu estou fazendo isso, né? Porque é importante que todas as pessoas conheçam. Eu tenho uma apresentaçãozinha, a gente já estava outro dia contando, eu já fui a 60 lugares contar tudo isso, assim, 60 vezes falar a mesma coisa. Tem pessoas, senhorinhas, que às vezes me conhecerem em reuniões de bairro, que me ligam, olha, que é fulano, eu queria perguntar tal coisa, pode me ligar, eu estando aí, né? O meu celular, gente, quebrou, mas daqui 3 dias está funcionando de novo. Ele é 991971966. O WhatsApp eu respondo na hora e o celular, se eu não estou em reunião, eu também atendo. Então pode falar, a dúvida que tiver. A cidade é da gente, né? Eu tenho 61 anos, eu não vou estar aqui daqui 35 anos. Mas, eu sou muito motivada. Eu gostaria de fazer dessa cidade a melhor cidade para todo mundo. Eu estava conversando com você, né, Biagione? Eu acho que São João tem que se preparar para a juventude. A nossa grande demanda são os nossos jovens. O futuro do país, né, está nas mãos dos jovens. Se a gente souber educá-los, né, eles, quem sabe... A educação é certeza de que chegarão, né, ao poder sem essa corrupção toda que a gente vê hoje, sem essas acusações todas que a gente vê hoje no país. Né? Seriam educados para isso, o que não aconteceu aí a esse tempo todo atrás. E os nossos jovens, eles precisam ser desafiados, eles precisam ser motivados para uma vida nova, e ver perspectivas para o mundo, para eles, né? Tá certo. Não? Nenhuma pergunta ouvinte mais? Acabou? Então, Amélia, agradecer mais uma vez a sua presença aqui, tá? E ficar na torcida aí, para que a população participe junto com você aí,
pessoal cobre realmente das autoridades, no caso os vereadores aí, para que esse plano diretor seja votado e que quando votado ele esteja cheio de propostas, ele realmente seja um plano diretor digno do que é a cidade de São João da Boa Vista. Ok, agradeço a todos vocês e os ouvintes, e estou sempre disponível, podem me ligar, podem nos procurar. A gente quer conversar e sugestões, pode achar que seja uma coisa muito simples, mas a gente quer ouvir e quer colocar no plano diretor.